Está no ar o Indica, o podcast do Grupo Jogo. Jogando com a arte. A gente indica e você indica pra gente. Então tá no ar mais um episódio do podcast Indica, que é o podcast do Grupo Jogo. A gente indica pra vocês e vocês indicam pra gente. Lembrando sempre que as dicas vocês podem enviar pra gente pelo Instagram, lá no direct, @grupojogo, ou colocar um comentário nos nossos vídeos no YouTube lá, onde tem os episódios do Indica também. Meu nome é Lucas Simas, eu sou diretor, professor, ator e eu gosto muito de tecnologia. E meu nome é Louise Perozan, eu sou jornalista, atriz e diretora teatral. E hoje a gente vai falar sobre um assunto super importante, principalmente nessa pandemia, que tá deixando todo mundo cheio de estresse, todo mundo ansioso, todo mundo um pouco desnorteado e sem saber muito bem o que fazer, já que o futuro é tão incerto. E para isso, para tratar desse assunto no meio das artes, a gente tem duas convidadas muito legais, que é a diretora da Companhia Municipal de Dança de Caxias do Sul, a Luísa Comandoli Bergamaschi, e a psicóloga Luíse Gatelli. Olá, gurias, tudo bom? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo certo, muito obrigada por aceitarem o nosso convite. A gente convidou vocês, então, por causa do trabalho que a Companhia Municipal de Dança está desenvolvendo. Esses tempos nós estamos refletindo muito sobre a questão dos reflexos psicológicos e comportamentais que este afastamento social anda nos colocando, né? E aí a gente estava nessa busca por pauta e aí descobrimos que vocês estão fazendo um trabalho artístico de dança em Caxias que tem a ver com essa ideia. Como é que surgiu a ideia desse trabalho? Como é que ele está se desenvolvendo? Então, a ideia do trabalho inicial, antes dessa pandemia, já era falar sobre a saúde mental, né? Mas, em virtude da pandemia, né, eu tive que fazer algumas alterações. Era para ser sobre saúde mental e algumas doenças, né, que já são mais conhecidas. Quando rolou a questão do isolamento, eu tive que adaptar, mas eu queria ainda falar sobre essa questão da saúde mental, né? E então a gente optou por fazer sobre os reflexos da pandemia, reflexos psicológicos da pandemia, né? Daí, destes reflexos, a gente escolheu alguns com a ajuda da Luíse, ela nos ajudou, e que são ansiedade e pânico, depressão, tristeza, empatia, solidariedade, amor e saudade. São os reflexos que a gente acha que não tem como tu não sentir, né? Já na vida normal, a gente sente todas essas coisas, talvez não tanto, e durante a pandemia isso ficou mais visível, né? E acho que, falando por mim, assim, eu senti na pele essas coisas e me assustou um pouco. Então a gente viu a importância de trazer isso, né, para as pessoas verem que é normal, são sentimentos normais, né? E, Luísa, como é que tá sendo esse processo, assim, de criação mesmo? Eu vi que vocês lançaram um vídeo, né? E que imagino que ele tenha sido gravado separadamente com cada um dos bailarinos. Mas como é que tá sendo criar isso? Quais são as propostas que tu lança para os bailarinos? Como é que tu tá coreografando? Como é que tá sendo esse processo de criação, enfim? Guria, para ser bem sincera, esse processo de criação tá sendo uma novidade muito não é bem angústia que eu posso dizer, como é que eu vou te... É um processo diferente, né? Acho que a gente nunca esteve numa situação dessas de criar e não conseguir passar isso pessoalmente para os bailarinos, né? Como é que eu vou te dizer? É uma novidade que... Vocês não estão ensaiando ali presencialmente, não tá passando... Exatamente, a gente não sabe como que vai ficar, se vai sair do jeito que a gente quer, né? E como quando eu entrei na companhia, eu fiz uma audição, eu conhecia os corpos pela audição, né? Eu conheci os corpos dos bailarinos pela audição. Depois, logo em seguida, a gente já começou com o trabalho virtual. Então, eu não sei até onde eu posso ir, eu não sei o que eu posso fazer, eu não sei qual é a proposta, então eu estou testando, né? Então,
durante as aulas pelo Zoom, eu passei já algumas sequências de movimentação para ver como seria, para ver se daria certo. Até agora foi basicamente testes, assim, né? A gente foi testando algumas coisas, mas agora está fluindo. Eu achei um caminho melhor, que é de dividir os 10 bailarinos em grupos, né? Então, são 4 grupos, cada um com o seu reflexo, e a gente está criando em conjunto, né? Eles também estão me ajudando na criação dos movimentos. Então, a gente fez todo um estudo, né, sobre esses reflexos, e a partir disso a gente começou a pensar nas movimentações, né? Então, está sendo bem interessante, né? Apesar de estar sendo a gente não sabe como vai ficar no fim, né? Porque é uma situação nova para todo mundo, mas está sendo um processo criativo diferente. Eu acho que vai ser, olhando pelo lado positivo, vai dar um bom trabalho, sim. Interessante pensar que como esses reflexos, esses sentimentos que tu colocaste, como é que eles aparecem no corpo, né? Da onde é que vem essa escolha ou esses sentimentos que tu colocaste? Então, nesses sentimentos foram coisas que eu senti, né? Na realidade, que eu senti que nem eu disse antes, acho que todo mundo sente, né? Não todos eles, assim, o pânico, a depressão, depois a Luísa pode falar melhor, mas a tristeza, né? A felicidade, um pouco de ansiedade, amor, esses outros reflexos, acho que todo mundo sente sempre, mas a gente não dá muita atenção para entender realmente como funcionam esses sentimentos. E foi muito louco, assim, eu começar a pensar neles com uma visão mais aprofundada, porque é tão banal tu falar o amor, a saudade, a tristeza é isso, né? As pessoas acham que sabem o que é realmente, mas não é bem assim, né? Entender melhor esses sentimentos fizeram com que a gente pensasse em maneiras de justificar nos movimentos, né? Nas movimentações. Então, dando um spoiler aqui, por exemplo, na questão da empatia. A gente pensou, o que é empatia, né? Como é que a gente vai justificar isso? Então, a gente está usando a questão dos canons, né? Que é como se, por exemplo, tu tá fazendo uma movimentação e a outra pessoa começa a observar a tua movimentação e pega aquela movimentação para si. Então, a gente tá... Cada um desses reflexos tá tendo uma justificativa diferente. E isso está sendo muito legal, muito interessante, assim, de entender. E a questão também, por exemplo, de diferenciar uma coisa da outra, né? E para mim foi o máximo eu entender que a tristeza é uma coisa e que a depressão é outra e que a gente precisa da tristeza para poder sentir a felicidade, a alegria. Então, tá muito legal. Vou dizer para vocês que eu tô quase já uma psicóloga. Não, Luiz, não me mata, tô brincando. Claro que não, mas assim, é muito interessante a gente conseguir entender isso de verdade, sabe? Não da forma banal, né? E aí, pegando esse gancho, então, Luísa, agora perguntar para a Louise, como é que está sendo essa reverberação, psicologicamente falando, assim, tanto numa ideia geral das pessoas em geral, quanto nesse trabalho com os bailarinos? Então, eu acho que, no fim das contas, isso que a Lu falou sobre essa transição que a gente acabou fazendo, né, acabou sendo uma coisa positiva, no fim das contas, assim, pelo menos agora eu analisando, eu penso dessa forma, porque eu acho que a ideia inicial era muito mais focada em coisas assim, problemas mais graves, né, coisas mais complicadas de fato, e uma das coisas que eu achei muito interessante, assim, é que a Lu veio me pedir, Lu, tô precisando de uma ajuda aqui, a gente vai mudar a ideia, né, essa ideia inicial não vai rolar, e a gente quer falar sobre os reflexos da pandemia, né, e aí ela me perguntou o que tu acha, quais os impactos, né, os reflexos, os principais, assim, que tu tem visto por aí, e eu acho muito interessante essa parte, assim, que eu acho que até foi uma coisa que a Lu trouxe, que nem fui eu que coloquei, mas de trazer também emoções, sentimentos positivos, né,
empatia, amor, saudade, né, que nem sempre é algo negativo, mas que eu acho que quando a gente olha para tudo que está acontecendo, no geral, as pessoas olham com um olhar muito negativo, né? Tem muita gente muito abalada com tudo que está acontecendo, com os reflexos, as limitações que isso está nos trazendo no geral, assim. Então, eu achei que foi muito, muito legal da parte da companhia, assim, pegar isso e tentar passar isso para as pessoas através do corpo, né? Através das expressões, dos movimentos, enfim. Porque eu acho que é algo que tá todo mundo sentindo de alguma forma, né? E essa coisa de trazer tanto o lado negativo, no sentido assim, a gente fala negativo e positivo, mas isso é muito relativo, né? Tudo na psicologia é relativo. Mas essa questão de trazer também a empatia, né, o poder olhar para o outro, ver o sofrimento do outro, me colocar no lugar daquela pessoa, são coisas que não me vieram numa primeira ideia, assim, foram coisas que a Lu trouxe e aí as ideias foram fechando, assim. Num geral, eu acho que acabou sendo um trabalho muito legal de fazer parte, assim, fiquei muito feliz de poder dar a minha contribuição. E Luísa, sobre isso que tu falou dos limites, né? Como tu disse, todo mundo tá sentindo muito esse momento e tá limitante para todo mundo, mas a gente muito já falou que a classe artística, ela foi a primeira a parar e vai ser a última a voltar, né? Então ela tá sendo muito, muito afetada pela impossibilidade de realizar seu trabalho. E esses tempos eu estava conversando num outro grupo de pesquisa do qual eu faço parte, e a gente estava conversando que essa coisa da gente não poder fazer aquilo que a gente faz, ou seja, aquilo que compõe a nossa identidade, nos faz entrar numa crise de identidade mesmo, assim, né? Não sei se tu enxerga isso, se faz sentido. Nossa, totalmente, totalmente. E eu acho que a classe mais atingida com tudo isso é os artistas, né? Bailarinos, assim, principalmente, também, não sei. Mas a gente necessita muito dessa coisa também, né? Do toque, do estar presente, do sentir a energia daquilo. É uma coisa tu fazer aula numa sala de aula e outra coisa tu fazer aula pelo Zoom, né? É possível, nós estamos comprovando isso agora, né? Que é possível, mas é totalmente diferente. De certa maneira, desestimula. No início foi bem complicado, né? Tanto que a gente fez a audição em março. Ai, eu sou péssima para datas. Em março a gente fez a audição, a gente teve uma aula presencial só. E depois já entramos, a gente já ficou um tempão parado, não sabíamos o que ia fazer, a gente estava parado com a companhia, a gente não podia ensaiar. E isso gerou muita ansiedade, né? Tanto em mim quanto nos bailarinos. E a gente ficou um tempão, acho que foi até maio, metade de maio, e daí a gente começou a ensaiar por vídeos, né? Mas com certeza, assim, ó, o ânimo dos bailarinos baixou total. E é completamente compreensível, né? Até pelas questões fisiológicas, né, Lu? Depois você pode dizer um pouco sobre isso, a questão de quando a gente fica mais inerte, assim, a gente não tem estilo, a gente não tem vontade, né? Uma coisa que vai. Ainda mais fazer aula virtualmente. Eu sou uma pessoa que se eu fosse fazer aula virtual, assim, se fossem me dar aula virtual, eu ia fazer de qualquer jeito. Não tô dizendo que eles fazem de qualquer jeito, assim, sabe? Mas é outro estímulo, né? E no início foi bem complicado. E para a ideia de fazer esses grupos, né, separar por grupos, é justamente tentar dar um ânimo neles, assim, que eu acho que deu certo, sabe? Eu vejo que existe muito ainda esses altos e baixos, sabe? Em relação tanto a mim quanto a eles, né? Essa questão da gente, essa insegurança de saber como é que vai ficar, como é que a gente vai fazer, a gente vai apresentar esse trabalho principal, como é que vai ser o formato, vai ser por vídeo. Ah, mas a gente precisa de uma plateia, né, gente? É outra coisa, como é que a gente vai fazer? Ai, é tudo muito complicado, enfim, mas está acontecendo. Saudade de um aplauso. É. Saudade de um palco, saudade dessa troca, né, de energia. Sim. Então, eu acho que na realidade a parte mais difícil já passou, sabe? Que é essa parte de adaptação, né? Da gente entender o que está acontecendo, até onde a gente pode ir e começar a ocupar
pensar nas coisas positivas, né? Então a gente já tá pensando, mas nessa movimentação, nesse momento, a gente pode utilizar de alguma tecnologia, né? Por exemplo, assim, acelerar o vídeo, diminuir, fazer um movimento mais lento, sabe? Esse jogo de luzes a gente vai poder usar bastante. Então a gente está começando a pensar, né, nesse lado, assim, que a gente vai poder usufruir disso que o ao vivo a gente não poderia fazer de maneira nenhuma, né? O presencial, assim, né? Luiz, então, Luiz e Luísa, então às vezes a gente se até não fica muito claro. Luiz, e como é que tá sendo, assim, esse trabalho pra ti? Tu já tinha trabalhado com algum processo criativo antes? Tu tá fazendo acompanhamento dos próprios bailarinos, assim, psicológico, ou o teu auxílio tá mais na composição mesmo? Enfim, como é que é o trabalho contigo? Sim, então, na verdade, eu nunca tinha feito parte, né, de nenhum processo criativo, assim. Eu, pessoalmente, danço desde os 9 anos, então eu tenho esse contato com a dança, a parte, né, pessoalmente. E eu conheci a Luísa por fora, né, inclusive por isso, nos encontramos por esse motivo. E aí eu tive essa oportunidade de juntar duas coisas que fazem parte da minha vida, assim, né? Então eu acho que foi algo muito, muito legal e mais direcionado, sim, à parte criativa, né? Não tô tendo tanto contato com os bailarinos individualmente, mas no processo em si, né? Até no início, quando a ideia era outra, a gente até chegou a falar mais diretamente, assim, sobre pontuar melhor, né? Que problemas de saúde mental a gente vai tratar, e eu tentei, até, a gente falou um pouquinho sobre cada um, enfim, com eles diretamente, mas aí a proposta, né, mudou, enfim, e ficou mais nisso, assim, mas foi uma oportunidade muito legal de juntar duas coisas que estão em mim de alguma forma, né, separadas numa coisa só. Eu queria te perguntar também uma questão que é, bom, vocês estão falando sobre questões psicológicas e mentais artisticamente falando, né, dentro de um momento histórico complexo que é o que a gente está vivendo, né? Como é que tu vê? Eu gostaria de saber como é que tu vê o futuro da dança, das artes em geral, cênicas, neste momento de pandemia agora. Como é que a gente consegue se desenvolver ao mesmo tempo que temos que manter um certo distanciamento? Eu acho que a gente vai a gente vai se entregar de uma maneira muito maior, a gente vai começar a dar muito mais valor para aquilo tudo que a gente tinha antes, assim, e que de repente a gente não pôde mais ter, né? Talvez nessa parte mais a gente pode ter um outro olhar, né? Um outro tipo de visão, um outro tipo de cuidado, não só com a própria movimentação, mas também com aquelas questões mais cênicas, assim mesmo, né? Eu vejo, na realidade, como uma oportunidade para a gente estar vendo aquilo que eu pessoalmente não dava tanta atenção, né? Na dança, eu sempre tive um estilo muito mais, como é que eu vou dizer, mais explosivo, assim, de grandes movimentações, de grandes saltos, giros, né? E a gente não tá conseguindo fazer esse tipo de coisa agora. E eu tô indo muito mais atrás de coisas até teatrais mesmo, assim, né? De outro tipo de movimentação. Então, pessoalmente falando, eu acho que tá me ajudando muito a crescer, assim, profissionalmente. Mas, num todo, eu acho que também as pessoas começam a olhar de outra maneira, né? De outra forma. Eu acho que pode... Não, é meio ruim falar isso que eu vou falar agora, mas isso pode ter sido por uma boa causa, né? Óbvio que não foi uma situação bacana de passar, mas a gente vê aí uma esperança e um crescimento. Até só fazendo um complemento disso que a Lu trouxe, fiquei pensando muito sobre a questão da forma como aquilo que a gente faz nos define, né? Eu sou artista, eu sou bailarino, então eu sou aquilo. E eu acho que esse momento todo que a gente está passando, de alguma forma, nos limitou e nos obrigou, entre aspas, a gente precisou enfrentar essa adaptação, né? Que nem ela falou. A passar, bom, talvez eu não tenha aqui
um espaço, um ambiente adequado, mas eu ainda sou bailarino dentro daquilo que eu posso fazer no contexto atual, assim, né? Então, talvez aquela ideia que eu tinha do que era ser bailarino, artista antes, ela tenha que ter sido adaptada e talvez até ampliada, né, para outras coisas. Sim, claro. É justamente o que eu estava um pouco perguntando antes, né? Essa crise de identidade, né? Por exemplo, eu sou do teatro, mas eu não posso mais fazer teatro. Então, o que que eu vou fazer? O que é que, né, me define enquanto pessoa, enquanto papel no mundo, enquanto profissional, sabe? Então, eu acho que são questões assim que acho que a gente ainda vai sentir os efeitos disso a longo prazo, né? Talvez assim. Com certeza. E até quando voltar, talvez isso seja estranho, né? De retomar algo que há muito tempo não se tem contato, assim. Então, e a gente, na verdade, a gente é o que a gente faz, né? Eu acho que, no geral, assim, seja a profissão que for, a ocupação que for, a gente é muito definido pelo que a gente faz. E a partir do momento que a gente não pode fazer isso, bom, então quem eu sou, né? Para que eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui? Qual é o meu propósito? O que eu vou fazer agora? E tem uma outra coisa que a Luísa falou que eu acho bem pertinente de se pensar, que é a nossa profissão, ela parte do corpo, né? O nosso corpo é o nosso instrumento de trabalho e ela parte dessa relação de contato, de toque, de olhar, né? Enfim, até de afetividade, né? Da sala de ensaio ser um espaço de afetividade. Então, agora que a gente está sendo privado disso, é meio angustiante mesmo não poder tocar nas pessoas, né? Para todo mundo já é, mas pra gente que trabalha com isso, me parece assim. E até o ambiente, né? O ambiente, assim, tu ensaiar, tu treinar, tu fazer aula em casa, não te estimula da mesma maneira do que tu tá numa sala de aula. Tu pode até estar sozinho, mas é outro estímulo, né? Um parênteses nessa parte. Como a gente dividiu, como eu falei antes, né, que a gente escolheu dividir em grupos, né? São 10 bailarinos, 11, na verdade, estagiários, são 11 bailarinos. A gente dividiu eles e a partir disso a gente está fazendo movimentações para justificar os sentimentos deles, né? Existe muita... é um corpo de baile que ele é muito... Tem de tudo, né? Tem um pessoal que é mais contemporâneo, um pessoal que é mais clássico, um pessoal que é mais das danças urbanas. Então tá sendo muito legal a gente poder estimular isso deles e instigar eles, né? De uma maneira, tipo, me tragam também, né? Me tragam um pouco da movimentação do corpo de vocês. E a partir disso a gente vai desconstruindo como sugestões, assim, eles me trazem algumas movimentações, eu digo, quem sabe a gente faz assim, assim, assado. E isso tá sendo muito legal também, sabe? Essa troca de todos os estilos, assim, a gente tá fazendo uma coisa que acredito que vai ser diferente. A intenção é a gente fazer 2 formatos de apresentação, né? Uma live e a questão e o formato de vídeo mesmo, que é onde eu disse que a gente ia fazer algumas edições e tal. Eu acredito que vai, bom, na minha cabeça tá um trabalho maravilhoso. Na minha mente, assim, dá para fazer uma coisa muito legal, mas que vai dar muito trabalho, né? A questão da edição de vídeo, que para mim é uma novidade. Eu não sei se vocês chegaram a ver, a Luísa, eu sei que a Louise viu que eu mandei para ela o vídeo que a gente fez, né? Um vídeo que não tem nada a ver, na verdade, com o trabalho, mas é da pandemia também, a gente fez um vídeo e eu fiz toda a parte junto com o estagiário do Ordovaz, toda a parte de edição e tal, selecionar as cenas. E, meu Deus do céu, é um trabalho muito demorado e todo detalhe é detalhe que ocupa muito tempo, né? Então eu acho que vai ser um trabalho bem trabalhoso, né? A questão mais dessa questão tecnológica mesmo de edição de vídeo. Eu acho que vai dar mais trabalho essa parte do que a montagem do espetáculo em si, né? Mas eu acredito que vai dar bem certo, assim como o vídeo
já deu, assim, eu tive um retorno bem legal. Eu fiz um vídeo simples, né, uma coreografia simples e que tocou muita gente, assim, de uma maneira, tive um retorno muito legal, sabe? Muito positivo. E esse trabalho eu acho que não vai ser diferente, a gente tá bem confiante, né? E Luísa, desculpa te cortar, mas tem alguma perspectiva de estreia? Então, essa é uma outra coisa que me deixa ansiosa, que é a questão das bandeiras, né? A gente está na bandeira vermelha aqui. Então, estando na bandeira vermelha, a gente não pode ir para a sala de aula fazer os ensaios. Porque o que acontece? A minha ideia é começar a ir com um grupo, por exemplo, essa semana o grupo da empatia. Então, são 3 pessoas e eu que vamos para o Bordovás, né? Então, a gente vai ensaiar a parte deles lá e assim sucessivamente. Mas enquanto a gente estiver nessa coisa que a gente não sabe qual vai ser a bandeira amanhã a gente sabe, mas na próxima semana, eu não sei qual que vai ser a rapidez do processo, né? Eu não sei quanto tempo a gente vai precisar mais em virtude disso. Mas a minha ideia é que outubro já esteja... Já não, né? Que em outubro, metade de outubro, a gente faça a estreia. E bom, aqui nesse podcast, a gente normalmente dá dicas de coisas artísticas. A primeira dica que eu queria pedir, na verdade, é pra Luíse. Já que a gente tá falando sobre saúde mental, se tu pudesse dar algumas dicas de como a gente pode se cuidar nesse momento, como a gente pode ficar mais saudável, de como a gente pode cuidar, né? Tem muita gente pedindo dicas, né? O que eu faço? Como é que eu lido? Mas eu costumo dizer assim, a gente não tem como controlar o que está acontecendo, né? O que está acontecendo é algo muito maior do que cada um de nós, assim. Então, por mais que a gente queira fazer grandes coisas, a gente tem que focar naquilo que a gente pode controlar. Então, se as minhas preocupações já estão indo além daquilo que eu tenho controle, talvez eu tenha que focar um pouquinho mais em mim e naquilo que eu posso fazer nesse momento, sabe? Mas, no geral, assim, eu tenho tentado passar isso para as pessoas, de tentar ser um pouco mais leve, um pouco menos exigente consigo, assim, porque eu acho que os impactos disso são muito pessoais de cada um, assim, então saber respeitar aquilo que a gente está sentindo, a forma como isso está batendo na gente, entender que a gente não está no nosso contexto normal, que a gente está acostumado, então sentir coisas diferentes, ter dificuldades, né, tudo isso faz parte, e eu sempre falo, não vamos ficar focando em notícias, em coisas que vão passar mais peso para essa situação que já é pesada, né? Então, essa coisa assim, quem puder continuar fazendo aquilo que gosta, estando em casa, estando num lugar seguro, assim, é super, super aconselhado, né? Manter as atividades da forma como der, que nem a Lu falou, assim, por mais que não seja a mesma coisa, é alguma coisa, e essa alguma coisa já é importante. Então, mais ou menos nessa linha é o que eu costumo falar, né? Porque acho que isso é muito pessoal. E não existe uma receita, né? A gente pode até dar um direcionamento, assim. Mas, no geral, eu acho que é isso. Eu vou dar uma referência de um filme que eu assisti e que foi bem ali no meio da quarentena, quando eu tava naquela coisa, cara, como é que eu vou fazer pra justificar certa coisa que eu tinha que justificar. E pra mim, esse filme da Pina, que eu assisti no Telecult, me deu muitas ideias e abriu muito a minha cabeça. Então, assim, quem tiver acesso, eu não sei se tá passando mais no Telecine Cult, mas o filme da Pina é sensacional. Eu queria indicar a companhia Nós, Companhia de Teatro, que eles estão fazendo um projeto chamado Montando Histórias, que são histórias feitas com teatro de bonecos ou teatro de objetos e transmitidas no YouTube, lá no canal deles, que é Nós, Cia de Teatro. Acompanha lá que tá bem legal. Eu queria hoje indicar uma série. Acho que eu nunca indiquei série. Mas é uma série que eu tô assistindo que é bem sensível e trata muito dessas relações interpessoais em momentos de adversidade e como a gente pode cuidar uns dos outros, que se chama This Is Us.
Ela não tá no Netflix, eu tô assistindo pelo Streamio, mas se quem quiser procurar, tá sendo bem, bem bom assistir essa série. Então é isso, gurias. Luíse e Luísa, muito obrigada por estarem aqui com a gente, por compartilhar um pouquinho sobre o trabalho da Companhia Municipal de Dança de Caxias do Sul, inclusive uma companhia super importante, né, para a cena da dança no Brasil. Eu sou super fã da companhia. E muito obrigada por compartilharem com a gente. Obrigada a nós. A gente te agradece, muito obrigada pelo espaço.